Sejam bem-vindos a mais um podcast Ponto de Entrevista. Eu sou a Patrícia Trindade. E eu sou André Tissoni. E hoje nosso bate-papo é sobre saúde mental em crianças, adolescentes e jovens adultos. A gente vai falar sobre como a psicoterapia pode ser transformadora nesses momentos de muita insegurança, instabilidade emocional, né, Patrícia? Isso mesmo, estamos aqui com Caroline Palazzo. Ela é psicóloga clínica e ela vai explicar pra gente justamente como funciona essa transição toda aí dos jovens para a vida adulta, que a gente sabe que é complicado, né, Caroline? Muito obrigada pela sua participação aqui no podcast. É um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigada, Andréia. Obrigada, Patrícia. Acho que é um prazer estar aqui também, né, participando aqui desse podcast com vocês. E vamos lá, né? Estou ansiosa aí para trabalharmos hoje um pouquinho sobre a saúde mental. Não, é um tema que a gente ama muito e que a gente precisa muito de ajuda, né, Patrícia? Muito, sempre. Eu queria falar, você costuma falar muito sobre dores invisíveis. Então, eu acho que para iniciar a gente pode começar por esse tema. O que seriam essas dores invisíveis e como que a gente identifica elas, né? Bom, basicamente eu acho que as dores invisíveis, né, elas se tratam daquelas dores que não aparecem necessariamente em exames médicos, né? Então, são aquelas dores que a gente fica muito ansioso, por exemplo, a gente se sente muito culpado. Então, quando a cabeça não desliga, então a gente não consegue também desligar, né? E aí que vem aquela cobrança que a gente não sabe, né? O que está silenciando dentro daquela pessoa. E a gente quer saber um pouquinho aí dessa fase tão difícil que é a adolescência, né? Eu falo por conta própria. Minha adolescência foi um turbilhão de emoções. E a gente sabe que é uma transição difícil, né? Adolescência para a fase adulta. Quais são os principais conflitos que costumamos ver nesse período de transição? Certo. Quando a gente fala desse momento, né, da fase jovem, né, para a fase adulta, eu acho que é um momento de transição, acho que foi a palavra certa, né? Então, esse momento de transição, ele é muito pautado no e se, né? E se eu não conseguir alcançar aquilo que eu desejo, né? Então, muitos conflitos internos também passam a surgir nesse momento. Então, aquele jovem adulto tá vindo com aquele medo, com aquela insegurança, né? Tá vindo com todo aquele receio, né, do mundo. Agora, então, uma outra pergunta. Você acredita que isso também, esses medos, essas inseguranças estão muito relacionadas à pressão que eles sofrem dentro de casa, dos pais, da projeção que os pais fazem no futuro dos filhos? Sim, com certeza. Eu acho que essa projeção é uma das principais pautas, assim, pontos de pauta, né? Porque os pais, eles são o vínculo primordial, né? Eles são o vínculo inicial daquela criança. Então, os pais, eles são um ponto-chave na criação, na relação, né? E quando a gente começa a entender esse movimento, né? Onde os pais começam a interferir, não acreditar, querer resultado rápido, né? Então, a gente vê muitos pais chegando na clínica, porque eu quero que você cure isso no meu filho. Então, assim, são os pais que acabam colocando um pouco mais de pressão para essa criança e acaba que ele não consegue se desenvolver, né, aos poucos. Então, quando a gente tem pais muito participativos, né, que colaboram, que estão ali, não evitam a terapia, não evitam ali esses momentos, eu acho que é um ponto crucial, né, também ali pro desenvolvimento. Mas tem uma coisa que eu acho que pais participativos. Eu acho muito importante que o pai seja participativo. Mas ao mesmo tempo que o pai é muito participativo, ele acaba não sufocando a criança sendo tão participativo do tipo, quero estar aqui, você tem que fazer isso, vamos fazer junto, vamos estar juntos sempre fazendo isso e aquilo. Acaba não sufocando a criança, ela se sentindo até mais pressionada? Sim, acaba sufocando, sim, eu acho que é um dos tópicos principais, né? Mas aquela questão do apoio, né? Aquele apoio emocional, afetivo, estrutural da relação mesmo, sabe? Da vivência, dos primeiros vínculos, né? Porque a criança, ela começa a se desenvolver e ela vai começando a acreditar naquilo que os pais trazem para ela, naquilo que os vínculos, por exemplo, de amizades nas escolas trazem. Então, acaba que nesse momento, o olhar é mais externo do que interno, né? Da própria criança. Então, ter pais ali participativos, comunicadores, né? Que estejam ali, de certa forma, apoiando esse vínculo, essa conexão ali é importante.
E a gente estava falando muito aqui sobre essa questão dessa transição, né? Os principais conflitos. E aí me veio uma coisa em mente que eu queria te perguntar já de início. Esse conflito pode estar relacionado às comparações nas redes sociais? Sim, eu acho que esse é um tópico muito importante, Importantíssimo. né? Porque eu fico pensando, nós adultos já nos comparamos muito. Imagina uma pessoa em fase de transição. Não tem nem maturidade pra lidar com esse tipo de pressão, né? Sim, com certeza. Eu acho que hoje as redes, né, elas estão muito difamadas, né? E assim, tá tudo muito de fácil acesso. Então a criança chora, o pai briga, e ao invés dessa criança comunicar, né, tentar entender com esse pai o que está acontecendo, ela vai para a internet, ela vai fugir, ela vai se esquivar, ela vai tentar de outra forma se livrar daquele desconforto, né? Que na realidade, quando ela, por exemplo, se ela conversasse com esse pai, ela teria um pouco mais de abertura para se entender também, né? E uma coisa que eu acho que eu queria pegar, emendando o que eu te perguntei, só cortando aqui um pouquinho a André. Não, pode cortar, pode seguir. Eu queria entender assim, porque eu vejo... Eu falo por mim, né? Porque a gente foi a gente adolescente. Já foi adolescente. E fomos adolescentes problemáticas. Mentira. Mãe, eu te amo. Não fui problemática. Não fui tão problemática. Eu engravidei com 18 anos, então Andréa foi. Andréa foi, eu não fui. Mentira, eu fui um pouquinho. Na verdade, o que acontecia na minha adolescência? Eu tinha um receio muito grande de contar coisas. Porque eu sabia que isso ia gerar automaticamente uma rejeição, não uma rejeição, mas caramba, por que você fez isso? Por que você não fez de outro jeito? E eu te disse, você não confia em todo mundo, não era pra você fazer. Então, eu queria me livrar disso, eu não queria ouvir. Eu não queria ouvir essa repreensão. Você acha que isso está ligado nessa trava que muitos adolescentes têm de contar as coisas para os pais? Essa fase, né, como eu disse, os pais são parte fundamental, eles são a parte chave ali para esse adolescente e tudo mais, né? Então, quando a gente fala de pais que minimizam o sofrimento dessa criança, né? Então, isso é drama, isso não é hora, não é momento, em casa a gente conversa. Então, essas são falas que geralmente trazem uma dúvida, uma insegurança, né? Que trazem para esse outro lado da moeda. Eu né? imagino até uma ansiedade, gente. Porque quando minha mãe falava assim, em casa a gente conversa, já... lascou. Vou apanhar. Horrores. Certeza. E eu acho que, assim, a psicoterapia, ela não é só do terapeuta ou só do paciente, né? Ela traz muito um olhar para o sistema familiar como um todo, de uma forma geral. Então, sim, os pais são muito importantes nessa fase, né? Até quando a gente aborda um pouquinho da terapia dos esquemas, né? A gente traz muito dessas necessidades emocionais, né? Ali, básicas, que precisam ser atendidas, precisam ser supridas, né? Enfim. Queria falar sobre terapia de esquemas, porque agora fiquei curiosa. Vamos lá. Me explica um pouco o que seria essa terapia de esquemas. Certo. A terapia do esquema, ela tem um pezinho ali junto com a terapia cognitivo-comportamental, né? Ao passo que a terapia cognitivo-comportamental, ela é um pouco mais pontual, né, assim, na questão do presente mesmo. E a terapia dos esquemas, ela já vai rebuscar um pouco mais as raízes da infância, né, ali, toda a questão das necessidades emocionais mesmo que aquela criança precisa de ser suprida. Então, ela é um pouco mais, assim, da criação do vínculo, né, com o terapeuta também. Isso é muito importante nessa terapia, né, uma abordagem nova. E dentro desse setting terapêutico, como que funciona essa terapia de esquemas? É com a criança, seria isso? Isso é enraizado lá na criança, como que busca na criança as consequências do adulto que ela é hoje, é isso? Isso. Vamos supor que, por exemplo, hoje temos uma adulta com muito receio, com muito medo, né? Que não consegue tomar decisões, não consegue se prontificar ali, né, em algumas situações. Eu sempre culpei o signo, porque eu sou libriana. Péssima de tomar decisão.
Certo, mas isso é uma coisa assim, né? A gente vai tentar rebuscar, né, no momento ali da terapia com o paciente, a questão de como que foi o seu passado, como que foi a sua criança, né? Conta pra mim, como que foi a sua criança, né? O que que ela presenciou, né? Assim, tanto nas principais relações, né? Porque, como eu disse, o vínculo da criança, o que ela vai acreditar é o que tá ali. Então, para ela, se ali estiver uma escola onde os colegas são punitivos, os pais são punitivos ou evitadores, não tem um ambiente que ela se considere seguro, né? Ali para ela vai se sentir muito vulnerável. E aí pode ser que quando ela cresça com esse esquema de abandono, de ser uma pessoa mais instável e tudo mais, né? Caramba, eu não tinha ideia. Nossa! É bem interessante essa terapia. Ela é bem legal. Ela é uma abordagem nova, né? Querendo ou não. Foi aí pelo Jeffrey Young, né? O autor aí da teoria. E hoje eu tenho me aprofundado bastante nela, né? Então, estou nesse momento mesmo de me aprofundar, porque é uma abordagem que faz muito sentido, né? Ela é uma abordagem integradora, né? A gente costuma dizer. Nossa, que legal. Muito legal. E uma dúvida que eu estou aqui pensando é... Nesse momento em que a gente vive com um excesso de cobrança e de que nós temos que estar bem o tempo todo e que precisa estar bem, precisa estar sorrindo e precisa produzir. Isso tem se tornado um problema para os adultos, mas acredito que também ali nessa fase escolar, inclusive, de você tem que, né, estar sempre ali com as melhores notas, não pode falhar, não pode errar. Quando que os pais podem perceber que os filhos precisam de ajuda, precisam procurar uma profissional, né? Um profissional. Quais são os indicativos que você diria que é, assim, um alerta? Né? Quando que é importante procurar um atendimento psicológico, né? Então, acho que para todas as fases, o nosso sistema... ele avisa, né? Então, o nosso corpo avisa. Então, é como se tivesse um alerta ali, um questionamento. Putz, o que será que está me interferindo? Né? Será que está interferindo no meu sono? Como que está minha alimentação? Como que está a minha qualidade de vida? O que eu estou me disponibilizando para fazer todos os dias para que eu acorde bem? Né? Então, se já tem esse questionamento, né? Se já tem essa pulguinha atrás da orelha, então acho que já é um sinal ali, já é um momento de você buscar ajuda, né? Porque já sinaliza que algo não está bom, não está dentro de uma normalidade. Mas também não vou usar essa palavra porque eu acho que normalidade é muito complexo também, né? Sim, não, faz todo sentido. Às vezes está mais relacionado à normatização, que virou uma norma na sociedade, do que realmente ser uma coisa natural. Mas eu queria saber uma coisa que você falou, que a gente estava falando sobre a gente estar bem o tempo todo e como que os pais precisam. E eu ainda caio na mesma pergunta. É muito relacionado à forma como os pais criam os filhos? Não tem relação? Tem, porque é o que eu te disse, né? A criança, ela cria um vínculo ali do que ela precisa e ela acredita naquilo verdadeiramente. Então, se os pais forem, né, de certa forma, acolhedores, ela vai trazer essa relação para ela. Então, nesse caso, seria importante, muitas vezes, o terapeuta falar para os pais que eles também precisam de terapia? Esse é um ponto delicado. Porque se você não trabalha a família inteira, Sim. a criança vai continuar nesse ciclo, né? Nessa repetição. Sim. Quando a gente trabalha com crianças, principalmente, né? Eu acho que o vínculo primordial são os pais. Então, a gente até costuma brincar na faculdade, né? Quem cuida das crianças, cuida da família toda, né? Cuida dos pais, né? Porque é isso, é a gente trabalhar também com uma psicoeducação com esses pais, né? Para que eles possam entender qual que é o universo da psicologia, onde que ele entra como principal papel atuante ali dessa relação com essa criança, com esse adolescente, né? Então, hoje na clínica eu me pego sempre fazendo essa psicoeducação mesmo com os pais. Algo que para nós parece algo simples, né? Às vezes, para aquela pessoa não é tão simples assim. Então, o simples, o básico precisa ser dito, de todas as formas. É sempre aquela coisa, o óbvio precisa ser dito, né? Exato. E quem costuma procurar mais para atendimento? O adolescente ou os pais que estão vendo que a criança está saindo dessa fase? Com certeza os pais, os familiares, os amigos, gente, direto. É muito difícil o paciente chegar e falar, oi, preciso de atendimento.
né? Sem dúvida. E quando chegam, são pacientes, assim, um pouco mais responsivos, né? Que a gente vê que já tem uma capacidade um pouco mais responsiva da situação, né? Não são tão demandantes assim, né? Já é um ponto também a se ressaltar. Então, desde a porta de entrada desse paciente até a continuidade dele aqui dentro, né? Da psicoterapia, a gente já consegue perceber alguns detalhes ali e criando essa relação terapêutica, né? Até na terapia dos esquemas, a relação terapêutica, ela não é só um veículo, né? Ela é a ferramenta principal que a gente utiliza. Então, a relação, o vínculo terapêutico entre paciente e psicólogo é muito importante também. E nesse caso, você costuma no setting terapêutico a fazer algum entendimento através de símbolos e desenhos que eles talvez demonstrem? Porque a gente vê muito isso eu já vi isso muito em filme, de fazer um desenho que pra mim parecia uma coisa, mas pra pessoa, e isso é interpretado. Eu queria muito entender como que isso funciona, mas enfim, é outra pauta. Já acontece isso dentro do setting terapêutico? Com certeza. Eu acho que, assim, essa questão dos recursos, né, lúdicos. Na faculdade, a gente tem bastante sobre essa questão dos testes, né, psicométricos e tudo mais. Mas eu acredito que nem tudo precisa ser 100% avaliado seriamente desta forma, né? Às vezes, só de você oferecer um espaço onde esse paciente consiga se expressar de outras formas, seja através de música, de algum desenho, de alguma literatura, algum livro que se conecte com a abordagem que ele tem com o mundo interno, né, da criança, então isso já vai ser uma ferramenta super facilitadora. Então, na terapia, eu busco sempre favorecer esse ambiente, né, acolhedor, entender o mundo interno da criança, não só o externo, né, de onde ele vem e tudo mais. E você já conseguiu, você tem algum exemplo para citar pra gente, assim, de algum caso em que os símbolos diziam, né, uma coisa que aquela criança ou aquele jovem não conseguia dizer da forma, né, falada? Sim, sim. Eu tive a oportunidade, né, de atender um jovem, né, e esse jovem estava passando por um luto, né, uma perda familiar, e a mãe chegou com essa queixa de que realmente esse jovem não estava se expondo, não estava conversando, não estava saindo, não estava fazendo nada. Desesperador pra mãe. E desesperador. E chega muito essa queixa pra gente, né, chega essa queixa. Então, quando o paciente chegou, né, ele não se comunicava comigo. Então, era muito desafiador. Então, também é sustentar o silêncio. Mas, como a gente está falando sobre essas ferramentas, né, de expressão, então uma ferramenta que eu utilizei com ele foi o jogo do Uno. Então, através do jogo, que era algo que ele gostava, eu utilizei também uma folha de papel para que a gente pudesse transparecer também aqueles sentimentos, né? Conforme a gente ia se comunicando ali com alguns símbolos, algumas imagens, né? E jogando também, ele foi se soltando e foi expressando até o momento que ele falou: sinto muitas saudades, né? De fulano. Ai, gente, que se foi. Nossa, que é pesado. Foi Mas o que caso legal mais que você desafiador. conseguiu. E o jovem, quantos anos esse rapaz tinha? 12 anos. É muito jovem. E a gente vê que é uma fase muito difícil para lidar com muitas questões da vida, né? Sim. E é uma fase em que as pessoas, eles ficam muito reclusos. Como? É uma pergunta minha, porque é uma mãe desesperada. Como fazer com que essa comunicação funcione? E fazer com que essa pessoa saia, por exemplo, do quarto e daquele mundo dele e ele consiga se abrir com os pais. E aí eu acho que esse como, ele vai sendo desvendado mesmo ao longo do processo. Né? Não tem uma resposta pronta para isso. Eu falar, olha, Patrícia, é assim, assim, assado, né? Não tem como. É uma coisa muito do indivíduo, é respeitar esse processo de cada um também. Porque pode dar muito certo essas ferramentas, né? Mas vale também alertar que ela também não é só o principal preditor dessa fala verbal, né? Às vezes tem outros cenários, outras coisas que estão precisando também de atenção ali. Então, acho que não tem não tem uma resposta óbvia. É mais do processo mesmo de cada um. No caso desse paciente, né, a mãe depois, né, ao longo do processo, né, veio me agradecer, né, porque era um processo com data de início, meio e fim, né, então foi uma coisa mais diretiva. E ela veio me agradecer, porque esse paciente começou a ir até ela, buscá-la para poder ir ao shopping, para poder passear, para poder fazer as coisas, né, e o quão conforto, né? O quão reconfortante foi isso para essa mãe. Ah, nossa, é um alívio. Porque a gente começa a entrar num ciclo de desespero, porque você não sabe o que fazer com a criança. Realmente os pais são que mais procuram, né? Nesse processo. Os pais, eles podem atrapalhar o processo terapêutico?
dessa criança ou desse adolescente, enfim? Podem. Os pais podem atrapalhar, né? Assim como a gente comentou. Pais muito responsivos são importantes. Os pais são a peça fundamental, né? Mas quando a gente entra para um pai que é punitivo, né? Que resguarda aquela crença ali muito forte, né? Então, acaba atrapalhando o processo, de certa forma, né? A questão comportamental da criança. Então, ele traz muito uma bagagem que é dele, uma expectativa que é dele para aquela criança, para aquele adolescente, né? Então, uma coisa que a gente vê bastante, né, André, que você comentou, da questão dessa expectativa familiar em cima do jovem, né? Então, muito frequente a questão profissional. Então, pais que, por exemplo, não puderam ter a chance de escolher, né? Eu queria ser, sei lá, professor de educação física. Não tiveram essa oportunidade, né, de escolha. E aí eles jogam para aquele jovem, olha, fulano, eu quero que você torne esse sonho realidade, né? E aquele jovem que não sabe nem quem é ele no mundo ainda. Então, é um momento de autenticidade. O jovem está buscando mesmo essa autenticidade, essa procura de si mesmo, né? Então, é muito complexo, né? Assim, esses pais precisam entender que eles também já foram jovens. Também já passaram por isso. Vou falar que eu fiz muito isso com os meus filhos. Por mais que eu soubesse. Mas é que os pais, eles, pela perspectiva do pai, eu entendo. Porque crescemos sem muitas oportunidades na vida. E a gente tem a premissa de tudo que eu não tive, eu quero que meu filho tenha. Sim. E você muitas vezes se depara com um filho que, por ter tido tudo, ele pensa que ele pensa não, ele tem liberdade de escolha. Mas a gente acaba não vendo isso como algo aceitável. Já que a gente pariu. Mas já que a gente, né, que ele deu oportunidade para que eles tivessem tudo isso. E é muito errado. É uma coisa muito dos pais terem que trabalhar isso dentro de si, né? Sim, é aquela questão dos pais, talvez, controladores mesmo. De querer, né, poxa, cuidar, né? E assim, tudo em excesso faz mal. Então, o cuidado excessivo faz mal. O cuidado não em excesso também faz mal, né? Que a gente cai ali. Então, não tem um certo ou um errado, né, André? Acho que essa é a grande questão, né? O grande ponto-chave. Tudo na vida é um equilíbrio. E no caso ainda do adolescente, eu vejo muito, e também tentei fazer isso muito na minha sendo mãe de adolescentes, muitas vezes você se colocar na posição de amigo, para que ele se sinta com abertura, para demandar as coisas para você, desabafar, enfim. É recomendado que você haja como amigo? Existe uma linha tênue entre você ser amigo e você continuar exercendo autoridade de pai? Com certeza, eu acho que essa linha tênue vai não só para os pais, né, mas como também para a questão das amizades, né? Então, aquela questão dos conselhos de amigos, né, que a gente escuta bastante. Então, terapia é terapia. Pais são pais, amigos são amigos. Então, é a gente entender onde que caminham essas limitações dentro de cada processo, né? Então, se um pai começa a perceber essa dificuldade na comunicação, talvez seja uma hora de buscar um atendimento de um profissional, né? Acho que é um dos pontos-chave, assim, que pode entrar. Foi exatamente o que eu fiz. Busquei ajuda pra Sofia. Sempre. Terrível, Sofia. E muita gente entra na terapia sem saber o que está sentindo. Eu acredito que isso acontece com frequência porque às vezes a gente não sabe identificar e dizer estou sentindo isso. E até aquela animação, né? Divertidamente. Eu adoro. Veio muito pra separar. Você sente isso, você tem isso. Funciona mais ou menos dessa forma, né? No cérebro. E eu queria entender como que os jovens podem mapear isso de certa forma. Como que ele pode trabalhar o autoconhecimento, se é que dá para fazer isso de uma forma sozinho não, né? Mas de uma forma autônoma. Tá. Se existe essa possibilidade.
Claro que com a ajuda do profissional a gente sabe que é melhor. Uhum. Mas para que ele vá trabalhando esse autoconhecimento, que eu acho que isso é pra vida toda, né? Uhum. Entender as emoções, entender o que está sentindo, onde está doendo e por que está doendo. Claro que a terapia, ela de início, mas a gente não vai fazer terapia. Muitas vezes a pessoa não vai fazer terapia pro resto da vida. Mas ela saber identificar isso e onde está essas dores, né? Uhum. Eu acho que o principal ponto de um processo terapêutico é a gente tentar também dar autonomia para esse paciente, né? Então, não adianta esse paciente acreditar que ele vai ficar na terapia para sempre, né? Então, isso não é nem saudável, né? Sim. Tanto para um paciente quanto para um terapeuta. Então, esse processo da autonomia é um processo bem de formiguinha mesmo, que a gente vai ter que ir construindo. Mas a partir do momento que esse jovem já está se sentindo meio estranho, né? Então, começar a nomear o que ele está sentindo é um ponto importante. E aí entram as expressões, né, os recursos lúdicos, né, que podem ajudar, podem ser um facilitador, né? Então, ele também se escutar, não para aquilo que os outros ou aquele ambiente está trazendo para ele, mas para aquilo que ele mesmo está sentindo internamente dele, né? Quais são os sinais de alertas que ele está tendo? Palpitação? Dor de cabeça? Né? O sono está com muita insônia, não está conseguindo dormir? Então, não é normal, né? Não é natural, né? O ser humano precisa dormir, né? Cada corpo tem um tempo ali, né? Para conseguir dormir, para conseguir se ajustar. Então, entender onde que estão esses ajustes, né? E quando a gente fala de jovens, né, na terapia e esses recursos, existem muitos jovens que quando os pais mandam para terapia, eles são resistentes e isso acaba atrapalhando, de certa forma, né, o processo? Uhum, com certeza, né? Nem tudo o jovem vai conseguir trazer para fora, né? Com aquilo que ele tá sentindo dentro dele. É muito confuso. Ele não sabe o que ele tá sentindo. Ele só sente uma palpitação, ele tem uma insônia, mas ele não sabe. Ele não sabe o que ele tem. E esse é um medo que a gente presencia muito frequente, né? O paciente chega com muito medo, né? Então, poxa, o que eu tô sentindo? Eu não sei o que tá acontecendo comigo, né? Então, são questionamentos que ele mesmo faz para ele, né? Nesse momento. Você acredita que isso tem aumentado nesses últimos anos? Porque, assim, de verdade, lembro da minha adolescência, eu não tinha essas coisas. Mas hoje eu vejo, por exemplo, que a geração da minha filha, do meu filho tá com 21, minha filha tem 18, é muito maior, né? Existe um aumento dessas... Cada vez mais cedo, na verdade, essas crises de ansiedade, essas palpitações e essas coisas que a gente antigamente não sentia. Com certeza, né? Eu acho que quando a gente começa a olhar para o mundo externo, né? Assim, a gente começa a ver muitos fatores ali que estão... dificilmente que estão ali agregando para nós, né? E aí começam as dificuldades, começa a gente começar a tentar entender, né? O que está de fora, o que a gente está agregando para dentro, né? Então, acho que um fator muito primordial que veio aí, que todo mundo passou, foi a pandemia. Sim, sim, nossa, sim. E o meu filho, ele se isolou do mundo. Na verdade, os dois. Só que uma ficou obcecada pelo computador. Aqui o computador ficava na sala, então a gente tinha um controle. E ele ficou isolado no quarto. E assim, a gente quase não conversava. Estavam todos presos dentro de casa, mas assim, cada um no seu mundo. Ninguém se falava. Sim. E é muito estranho isso. E teve uma mudança brusca. Os jovens, de grande maioria, teve essa mudança de comportamento? Todos, né? Assim, eu lembro que quando eu estava na faculdade, né? Eu passei por esse período aí da transição, né? Então, realmente, a gente teve que fazer as matérias online. A gente ficou realmente reclusos, né? Ali, então, realmente, teve um isolamento social e agora tá tendo uma reinserção social. E isso foi uma coisa, assim, uma movimentação muito drástica para alguns. Muitas pessoas têm um pouco de dificuldade ainda de entender, né, aquela sensação de parar no tempo, né? Então, uma coisa que aconteceu hoje, você já fala como se aconteceu há 2 anos atrás. E a pandemia foi o quê? Uns 5, 6 anos já? Já faz uns 4 anos, né? Mais ou menos. 2019, 2020. Passou super rápido. 5 anos? Muito rápido. Nossa, E as eu não tinha me dado pessoas- conta. Parece que foi ontem. E as pessoas
pessoas trazem um relato como se fosse ontem Exatamente. mesmo. Faz um relato natural, tipo, não, porque ontem eu tava lá em casa trancada. Não é verdade. Já passou muito Já tempo. passou muito tempo, né? Então, esse senso da temporalidade, eu acho que é uma coisa que bagunçou um pouco, né? Levando em consideração também a iluminação, né? Em questão de evolução, né? A gente precisa entender que também tem a questão ambiental. Então, o ser humano, quando apagam as luzes da cidade, a gente dorme, né? Sim. E era uma questão ali desde antigamente, né? Sim, o cérebro ele já memoriza isso, exato, né? Das luzes, é dia, o que é noite, o que é hora de dormir, o que não é. Tudo é muito perceptível, é tudo percepção, né? Tudo o nosso cérebro capta. A mesma coisa as informações o tempo todo, né? Então, num mundo cheio de informações, né? Que as pessoas não têm mais tempo de parar, de se reconectar com elas mesmas, de entender o que tá lá dentro tocando de verdade, o que lá dentro tá fazendo com que ela seja ela mesma. Então, a questão da vulnerabilidade, né? Então, a coragem de você ser imperfeito também. Nossa, eu amo esse livro! Eu amo! Sim, a Brené Brown, autora, ela é maravilhosa. E ela traz também um TED Talk muito interessante. Acho que vale a dica. Vale a dica. Vou deixar aqui anotado. Muito bom, arrasou. Até no meu perfil eu trago um pouquinho, né, dessas nuances bastante, assim, porque é uma coisa que eu verdadeiramente me conecto, né? Essa questão do autoconhecimento é algo que pra mim é primordial, assim, na saúde mental. Sim, porque se você não se autoconhece, como que você vai se posicionar no mundo, né? E falar para as pessoas, eu sou essa pessoa, gosto disso. E impor até um certo limite, né? Nas coisas e nas pessoas. Com certeza. E uma coisa que eu fiquei pensando aqui, que a gente falou bastante aí da ansiedade. Na sua opinião, qual é o principal gatilho de ansiedade nos jovens, nos adultos? Para gerar que te gera ansiedade mesmo, que é o que você mais vê, ou na sua opinião mesmo, que você acha que é o que está desencadeando tantas crises de ansiedade, como temos visto, né? Mundo acelerado. Eu acho que é essa a palavra-chave, assim, principal. Tá tudo muito acelerado. O mundo da informação é tudo muito rápido. Você tá aqui, tá acontecendo muitas coisas ao redor, né? Assim, muitas coisas acontecendo o tempo todo, a todo momento. Então, tem até um vídeo de uma menina que eu vi outro dia, que ela falou assim, não, você não tem TDAH, né? Você só tá ali com o seu celular 24 horas por dia, com muita informação, né? Então, acho que é um mundo muito complicado nesse sentido, assim, da informação. E a gente pode entrar numa questão, você acha que o cérebro está ficando até mais preguiçoso por conta desse excesso de informação? Tudo muito rápido. Tipo, a gente tinha que ir na biblioteca para estudar. Hoje em dia, você vai no Google, no ChatGPT, que é pior ainda. A Barça. Eu tinha... A Barça? É Barça. Eu tinha que achar. Então, eles não acumulam informação. Então, às vezes eu converso com a minha filha de coisas que eu falei, ela não lembra. Porque existe isso mesmo, de realmente não estar acumulando informação? Sim, um cérebro preguiçoso, como você disse, né? Então, acho que tem muito esse lado, né? Hoje que as pessoas não estão percebendo, né? Porque não estão parando para pensar. Então, vai lá, pergunta no ChatGPT, né? Pergunta no Google, o Google tem, o YouTube tem. Hoje, qualquer lugar que você pesquise informação, em qualquer lugar tem informação. Exatamente, ninguém mais busca em livros, ninguém busca mais, né? E assim, quando se trata de livros, né, a leitura ela é muito importante, né, para o nosso desenvolvimento do cérebro, porque quando a gente está lendo alguma informação, o nosso cérebro está só ali, ele está acompanhando. Mesmo que seja só com os olhos e o pensamento não esteja ali naquela leitura, você aos pouquinhos está trabalhando para que esse foco retorne. Né? Agora, quando você tá ali pelo celular, né, lendo em PDF, alguma coisa assim, tem uma diferença. As pessoas sentem bastante, né? Eu não consigo. E chegando notificação, porque aí eu tento ler pelo PDF, já chega a mensagem da André, amiga. Lá vem eu. Coitada, eu sou tóxica, entendeu? Eu não consigo ler, porque a André tá me mandando urgente aqui. Aí ela liga, se eu não responder na hora. Ela liga. Esse é o meu nível de toxicidade. Dá 2 minutos ela liga. Que ela quer na hora. Aí ela ganhou um livro no metrô, vou falar agora. E eu vim lendo o mesmo livro sem saber que ela tinha ganhado o livro. Falei, então, nada. A gente tem que ler porque a gente ganhou o mesmo livro. Eu ganhei de aniversário, ela ganhou no metrô. E no livro fala justamente assim,
Simplifique. Faça uma coisa de cada vez. Amiga, página 21. É pra você. Que icônico. Aí eu falei assim, nossa, André, tem que ler isso aqui. Simplifique e faça uma coisa de cada vez. A gente não consegue fazer uma coisa de cada vez. É muito difícil. Eu tô resolvendo aqui questões do podcast. Aí, ao mesmo tempo, eu tô resolvendo problemas do trabalho, que eu tenho um trabalho à parte, né? Eu tenho a questão da minha família. Então, a gente não faz uma coisa só. Sim. E eu acho que o nosso cérebro tem um limite, né? Não é possível que a gente foi criado para fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Eu acho que a gente tem que ter um limite, né? Sim, com certeza. Estabelecer esse limite é muito importante. A gente não foi criado para estabelecer limites. Será que é isso? Fica aí a dúvida. Eu acho que não. Não, eu acho que a gente se adaptou. Na minha opinião, não sei. Eu acho que a gente se adaptou a fazer várias coisas ao mesmo tempo. E isso, aí a gente acha que isso é normal. Só que, na minha opinião, isso não é normal. Porque não é possível que o meu cérebro... A gente não consegue ter foco completamente... Você falou do livro. Eu tô lendo ali. Eu tô acompanhando o que tá escrito ali. Sim. Se algo me tira a atenção, eu vou parar o raciocínio. Eu vou quebrar o raciocínio daquilo, né? Sim. Mas assim, eu acho que o cérebro, ele é muito adaptável. Então, todos aqueles estímulos que você coloca para ele vai, de certa forma, aceitar, vai modelar, vai ajustar para aquilo que está dentro do seu limite também, né? Então, começa a ter um adoecimento, né? Que eu acho que é essa questão aqui. Quando você começa a fazer muitas coisas ao mesmo tempo, o seu corpo começa a sentir. Vem a insônia, vem a instabilidade, vem o medo, vem a insegurança, a culpa. Vem todos esses sentimentos atrelados a todas essas nuances, né? E quando na realidade era só talvez parar um minuto, respirar, fazer uma respiração consciente. E a sensação de não fazer... Eu não sei se a André tem isso, mas eu tenho a sensação de que eu faço e não fiz nada no final do dia. Não, E aí... eu tenho a sensação de que eu faço muito, faço até demais. Não, eu tenho a sensação de que eu não fiz nada. Porque eu fiz várias coisas picadas durante o dia. Eu não consigo terminar o meu dia sem ter finalizado todas as demandas que eu precisava. Eu não. Eu me sinto e eu carrego a culpa. E isso é ruim também, tá? Porque é meio que eu passo do meu limite. Às vezes eu tô exausta, mas eu falo, não, eu vou mais um pouquinho só pra terminar. Porque eu me cobro. Sim. E aí a gente acaba adoecendo dessa forma. Então, assim, eu acho que pelo menos você sabe o seu limite. Eu passo do meu limite. Essa é a ideia. O seu corpo tá te dando sinais de que você tá na hora de parar e você não para. É isso. Sim, eu acho que quando vocês trazem esse tema, né, eu acho que agora a gente entrou um pouquinho pra fase adulta, né? Então a gente entrou ali pra parte dos burnouts, né, pras partes dos estresses. Bom dia, boa tarde, né? boa noite. Então é isso, eu acho assim, é um mundo muito acelerado. Então quando a gente fala sobre a fase adulta, é uma fase muito complicada. Porque talvez seja uma pessoa que abdicou muito dos seus cuidados pra cuidar de outra pessoa. Talvez um filho, talvez uma família, talvez alguma outra relação. Então, essa abdicação de si mesmo, que é o que a gente vê muito na fase adulta, né, é muito complicado. E isso vem muito enraizado da forma como a gente construiu a nossa personalidade, vamos dizer assim, lá atrás, né? Se eu fui uma pessoa totalmente permissiva, sempre dizendo sim pra tudo, provavelmente eu vou ser um adulto que vou estar dizendo sim pra várias demandas e não vou saber meu limite. Isso, e assim, na terapia dos esquemas, a gente fala muito de um adulto saudável, né? Então, a gente traz a criança vulnerável e aquele adulto saudável, né? Então, como que a gente trabalha essa criança, né? Que vem com a sua bagagem, porque não tem como a gente deletar isso. Não tem como a gente ir lá e falar assim, ok, muda essa cena. Não, já passou. É verdade. Mas tem como a gente ressignificar. E essa ressignificação é o ato mais importante que tem da fase adulta. É a gente poder ter a possibilidade de ressignificar tudo aquilo que a gente passou. Tem muita gente lá com dificuldade de dizer não? Nossa. Porque eu falo, não é possível, não é um problema só meu. Com certeza, vem dessas permissões, né? Então, o que você está se permitindo demais? Isso está dentro da sua limitação? Né? Até onde você quer chegar com esses questionamentos? Né? Então, começar a se auto-questionar mesmo. Né? Agora, falando um pouco da fase adulta, é exatamente isso, esse auto-questionamento. Então, será que o que eu estou fazendo hoje é adaptativo para quem eu sou? Para as minhas relações que eu tenho ou não? Será que o que eu estou fazendo hoje já é uma coisa totalmente desadaptativa e eu preciso remodelar esse jeito aqui porque não dá para continuar sendo assim?
Então tem um pouco disso. Faz sentido. Nossa. Porque eu vejo que a gente tem muita dificuldade de dizer não. Uhum. E você tá sempre ali se sentindo mal quando você sofre até por pensar em dizer não. Uhum. E quando você diz não, no final das contas, você acaba fazendo. Nossa, quantas vezes eu não fiz isso? Sim. E isso tem alguma coisa de validação? Dessa busca por validação dos outros? De não olhar pra si, mas ficar se preocupando muito com o que o outro vai pensar de você? Talvez. Talvez seja uma forma de você olhar para esse fenômeno dessa forma. Talvez sim, né? Mas aí cada pessoa é única, claro, e a gente precisa olhar para Entender mais cada a um. fundo, Exato, né? entender um pouco mais a fundo. Você falou de adulto saudável. Uhum. Como você descreveria um adulto saudável? Conta pra mim, que eu quero fazer um checklist aqui pra ver. Tudo errado, Patrícia, já te aviso. Eu sei, não preciso humilhar, né? Eu sei, mas a gente quer aprender. Eu quero aprender, saber como que chega nesse nível. Eu acho que é uma pessoa responsiva, né? Uma pessoa responsiva tanto consigo quanto com aquele outro, com aquele meio que ele se relaciona. Então, trazer essa responsabilidade, essa consciência sobre aquilo que você é e aquilo que você expõe para o outro. Então, a partir do momento que você traz para a consciência, você já tem um modelo um pouco mais saudável. Porque não é aquilo que está no inconsciente, que já está mais escondido, né? Aquela coisa que você não sabe de onde vem, de onde é. Não, você traz para a consciência, ok, eu sou assim, eu me tornei assim, e agora, o que eu faço com isso? Como que eu posso remodelar isso que eu tô vendo? Então, isso é ser um adulto saudável. E essa questão de ser responsível não pode ser confundido com pegar todas as demandas para si e querer resolver o mundo? Você acha que pode ser um pouco confundido ou... Pode sim. Mas a questão de ser responsivo é mais consigo, é interno, né? Então, assim, eu tenho um modo de atuar hoje no mundo e que eu percebo em que em determinadas situações esse modo não é mais tão adaptativo assim. O que eu faço com ele? Você já se tornou responsável pelo seu modo atuante ali naquele momento. Então, não é mais uma questão tanto do externo, né? De querer pegar demandas e tudo mais. Mas se eu me reconheço, eu sei que eu tenho essa questão de sempre fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, opa, ok, eu sou assim, eu tenho essa demanda de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas como que eu tomo mais consciência sobre isso para exigir o meu limite? Onde que está a minha pausa? Onde que está o meu momento de respiro? Né? Então, é você conversar com você. É um responsível do tipo assim, fazer uma lista do que é tolerável e do que é intolerável. Isso. Dentro de você. Dentro de você. Pra realmente estabelecer limites ali. Exato. Uhum. Maravilha. Então, esse é o principal ponto para ser um adulto saudável. Com Vendo, certeza. Patrícia? É isso. Eu e você, gata. Né? Não é só eu não, viu? Essas meninas estão demais. Ai, que a gente é assim, A gente é entendeu? assim. A gente se ama, mas a gente se cutuca o tempo todo. Muito bem. Eu acho que era... Deixa eu ver se eu tenho alguma outra dúvida aqui. Eu queria que você deixasse um pouquinho pra gente, assim... pra quem se identificou com a conversa... Uhum. Para quem tem aí um adolescente ou uma criança que está indo para a fase da adolescência. A minha sobrinha, por exemplo, está saindo da fase... Quantos anos ela tem? 10. Vai fazer 10, vai fazer 11. A minha tem mais nova, tem 12. E aí ela tá numa fase que ela sente vergonha já, que a gente não pode falar nada perto dos amiguinhos. E tá naquela fase de não quer nada mais de desenho, quer tudo, né? Já cresci, já sei de tudo. Aí eu falei esses dias pra minha irmã, eu falei, meu Deus, ela tá virando uma adolescente. O que a gente vai fazer? Então, eu acho que para esses pais que precisam de uma dica e entender qual é o momento de buscar um acompanhamento, o que você diria, que dica você daria para esses pais e até para esses jovens também, né, que sentem que precisam de um apoio. Eu acho que é aquela coisa, né, de perceber o ambiente. Então, não necessariamente seja só sobre o adolescente, só sobre a criança, né? Às vezes é esse pai também olhar para si. Então, o que tá te incomodando? Né? O que tá trazendo essa angústia para dentro do seu lar, para dentro de você?
né? Então, começar a perceber também onde que tá, não só no adolescente, não só na criança, né? Mas onde que tá nesse adulto também? O que tá acontecendo? Né? Porque às vezes os pais eles ficam muito evitativos, né? Consigo mesmos, nessa questão do adulto de querer evitar determinadas situações. Mas assim, será que o que eu tô evitando é saudável? Né? Será que assim, às vezes, se eu não parar, olhar, né, para aquele medo, para aquela trazer uma responsabilidade mesmo para esse pai, de se auto-perceber também dentro da relação. Porque a gente às vezes entra em negação, né? Exato. Tipo, porque dá uma sensação de ter falhado como pai. Uhum. E aí fala, não, gente, eu não vou admitir que eu falhei como pai, que meu filho precisa de terapia, sendo que é uma coisa saudável para todo mundo, né? Inclusive, não é algo ruim, muito pelo contrário, é uma coisa muito boa. O pai acaba caindo nisso, né? Sim, porque o desconhecido assusta. Né? O desconhecido é amedrontador para todo mundo, né? Então, quando você percebe que o desconhecido está te amedrontando, você começa a perceber, ok, e aí, o que eu vou fazer com isso aqui, com esse medo? Então, você olhou para o medo, você olhou para aquela percepção daquela consciência que está ali. E agora, o que eu faço com isso? Né? Então, se dê uma permissão. Se der um passo, busque entender o que é um processo psicoterapêutico. Às vezes você tem uma crença limitante do tipo, não, quem faz terapia é doido. Isso né? é muito comum antigamente. Então, exato. Então, assim, às vezes, algo que você nem sabe o que é uma terapia. Então, dá um primeiro passo. Entre em contato com algum psicólogo. Oi, tudo bem? Gostaria de saber como que funciona um processo psicoterapêutico. Me explica um pouco melhor? Pronto. Né? Então, assim, conhecer. Conhecer é, assim, primordial. E realmente sair desses estigmas, né? Desse medo, dessa cultura que a gente tem de terapia ser coisa pra gente doida. E pra quem precisa tomar remédio, que não tem também absolutamente nada a ver. Mas a crença coletiva é essa. Então, realmente, entender que é uma coisa natural e que é muito importante pra você se autoconhecer. Com certeza. Conhecimento é Tudo. É uma benção. Carol, muito obrigada. Queria te agradecer muito. A gente caminhando aqui pro final. Eu queria que você falasse pra quem quiser conhecer um pouquinho mais da Caroline, falar das suas redes sociais, de todos os seus trabalhos, o que você faz, né? Onde você atende, enfim. Pode aí falar sobre redes você. sociais, tudo. Bom, meninas, vamos lá, chegando no final. Obrigado, né, pelo esse bate-papo. Eu acho que foi muito importante, né, tá aqui. E eu acho que, assim, talvez o primeiro passo, né, para esse momento, né, para quem busca, né, o atendimento, seja você entender que algo aí dentro de você tá pedindo sua atenção. Então, seja mais compassivo com você mesmo, né? Busque entender aonde que aquela dor tá batendo dentro de você, né? O que tá te preocupando? Né, e dê essa permissão para você mesmo, né, de se autoconhecer, de entender como que funciona o processo terapêutico, né. Então, eu sou psicóloga clínica, atuo aí com as abordagens hoje, né, aprofundando com a terapia dos esquemas, né, um pezinho ali na TCC e contextuais também. Quem quiser me seguir para acompanhar um pouquinho melhor também, né, pode ficar à vontade entrando nas minhas redes, é @psi.carolinepalazzo. Tá? Caroline com K e Palazzo com 2 Es. Fico à disposição. Ai, Carol, muito obrigada. Foi um prazer tê-la aqui. Foi uma honra. Muito obrigada por ter aceitado o convite de participar aqui. A gente adorou o bate-papo. Foi muita informação que eu amei. Foi muito bom. Muito obrigada. E para você aí de casa, siga as nossas redes, que estamos em todas, né, André? Estamos em quase todas. LinkedIn, TikTok, YouTube. O que mais? Instagram. Tudo. Estamos em todas as redes. Siga, compartilhe este episódio que com certeza vai ajudar alguém. Se você sabe de alguém, compartilha, que com certeza vai ajudar aí os pais com as questões emocionais dos filhos, dos adolescentes. E é isso. Muito obrigada por ter nos acompanhado. Até a próxima, gente. Próxima. Beijo. Tchau, tchau.